Bem-vindo de volta ao Movie Recaps. Hoje vou mostrar uma comédia para vocês. Filme de fantasia e mistério de 2009, intitulado Símbolo. Spoilers à frente. Fique atento e se cuide. Um japonês vestindo um pijama muito colorido acorda em um quarto branco, vazio e sem portas. Ou janelas e sem teto aparente. Quando ele se aproxima de uma das paredes para olhar mais de perto, ele encontra algo peculiar saindo dela, uma protuberância com a forma de um membro masculino. Depois de cutucá-lo algumas vezes, ele pressiona a ponta, o que provoca centenas de anjinhos rindo sair do chão e das paredes, permanecendo lá apenas por alguns segundos antes de voltarem. Como eles vêm, uma coisa eles deixam para trás, agora todos os seus membros estão saindo a parede e o chão. Esta é a fase conhecida como aprendizagem. Enquanto ele cheira o dedo que costumava toque no botão de formato estranho, o homem grita de medo, seguido de gritos implorando por a ajuda de quem quer que esteja por perto, sem sucesso. Ele decide começar a pressionar os vários botões para veja o que acontece, e cada vez que ele faz isso, um objeto aleatório diferente cai na sala. Desde uma pequena escova de dentes até um grande vaso. Ao pressionar o mesmo botão novamente, ele recebe o mesmo objeto, e é assim que ele testa esse conceito em um botão específico. Dá a ele uma grande pilha de pauzinhos. Sua diversão dura pouco, porém, quando ele aperta o botão ao lado do pauzinho e um carrinho sai da parede e bate nas pernas dele. Próximo botão que ele aperta depois de chorar de dor se transforma em uma bunda, que libera gás em seu face. Horas depois, o homem acumulou uma enorme variedade de objetos aleatórios na sala, e quando joga a bola na parede, ela aperta um botão que lhe dá sushi. Isso o excita, já que ele está ficando com fome, mas percebe que está sentindo falta do molho de soja. Ele pede isso a seus captores. Mas como sempre, ele não obtém resposta, então ele pressiona repetidamente um dos botões até ter um monte de sushi na frente dele, mas ainda sem molho. Desistindo, o homem passa a comer o sushi, que ele acha uma delícia e, quando termina o último pedaço, aperta o botão para pedir mais. Ficando furioso quando uma garrafa de molho de soja finalmente aparece. Depois de empurrar com raiva a garrafa para fora. A propósito, ele aperta um botão diferente e ganha um par de óculos 3D da velha escola. Quando ele os coloca, consegue ver um anjinho apontando para seu membro, e o homem fica feliz. Porque ele acha que pode ter encontrado a resposta. No entanto, depois de pressionar esse botão específico, tudo o que ele consegue é uma contagem regressiva e uma bunda gigante aparecendo de cima para passar gás em cima dele. Algumas horas depois, ele leu 5 volumes de um mangá que acha muito divertido, mas quando ele aperta um botão para obter o sexto, ele obtém o 7º. Frustrado, ele começa a tentar outros botões, que dão 8 e 9, mas ainda não 6. O último botão que ele tenta tem uma surpresa importante para ele e abre um trecho da parede que esconde uma porta atrás dela. O homem comemora essa descoberta, mas em sua excitação, ele perde a noção de qual botão está aquele que abre a saída. Ele tenta aleatoriamente, surpreendentemente, vê um membro de uma tribo africana. Corre de parede em parede, o próximo faz cair água na cabeça. O terceiro acaba sendo aquele que ele precisa, e assim que a parede se abre, ele corre até ela, apenas para vê-la bem perto de seu rosto. Sua segunda tentativa termina da mesma maneira, e é então que ele percebe que a porta permanece aberta. Contanto que a gorjeta do membro esteja baixa, ele começa a experimentar diferentes maneiras de alcançá-la. Primeiro, ele vai para a posição de corredor, pressionando A com o pé. Em seguida, ele acerta com um mata-moscas na medida do possível, esperando que a distância faça diferença no seu tempo de corrida. Nenhum desses trabalho, e nem puxá-lo com uma corda de pular ou bater nele com ar enviado por um ventilador. Seu próximo plano é subir no carrinho e empurrá-lo após apertar o botão, mas depois de alguns ele aceita que simplesmente não consegue controlar isso. O que ele precisa fazer é encontrar uma maneira de manter o botão com a ponta para baixo. Ele coloca o enorme vaso em cima dele, mas o botão consegue se levantar novamente. Então o homem chega à conclusão de que precisa encher o vaso para torná-lo mais pesado. Primeiro, ele tenta o botão de água, mas é inútil, não importa o quanto ele tente redirecionar a água. Só cai sobre ele e em nenhum outro lugar. Sua próxima tentativa envolve encher o vaso com sushi. Mas fica tão pesado que ele nem consegue pegá-lo. O gargalo do vaso também é estreito demais para seu mão para passar, então o homem não tem outra escolha a não ser usar os pauzinhos e retirar um monte de sushi. Peça por peça. Momentos depois, uma vez removido o suficiente, ele mal consegue pegar o vaso. Então ele faz exatamente isso e aproxima-se dos botões. Chegando lá, ele encontra ele mesmo tendo que colocar o vaso no chão porque perdeu o botão de novo. E quando ele tenta o tribo africano sai e acidentalmente esbarra na base, fazendo com que ele rache e se quebre ao meio. Isso leva o homem ao limite, que, enquanto ele enlouquece e grita sem parar, encontra o botão certo e começa a cobri-lo com sushi. Isso, claro, também não funciona, e o pequenino membro aparece no meio do arroz. Então o homem tenta cobrir o botão com fita adesiva, seguida de fita adesiva e placa de aço, mas nada funciona. Depois de tomar alguns analgésicos para lidar com a dor causada pela porta toda vez que ela bate nele,
as costas e uma soneca também. O homem quer lavar os dentes, então aperta um botão para pegar água. Mas era o botão errado, e este revela uma corda caindo do teto. Isto melhora instantaneamente o seu humor porque lhe dá uma ideia para um novo plano, e ele abre a porta. Em seguida, usa a corda para se balançar pela sala e fazê-lo antes que a porta se feche. Tristemente, quando ele tenta abrir a porta atrás da parede falsa, descobre que está trancada. Ele retorna ao sala bem a tempo antes de a porta se fechar, embora consiga acertá-lo ao sair de qualquer maneira. E frustrado, ele chuta a parede, ativando um dos botões e revelando a chave flutuando no meio da sala. Porém, como acontece com a porta, ela desaparece quando o botão se beneficia novamente, então o homem deve encontrar uma maneira de manter a chave do quarto e a porta aberta. Porém, primeiro ele precisa encontrar o botão novamente, pois se distraiu e o perdeu. Observando mais ou menos onde seu pé teria pousado quando ele chutou a parede, ele escolhe um botão, apenas para fazer um cachorro sair da parede e latir para ele. O mesmo acontece com o próximo botão, mas felizmente a terceira tentativa foi bem sucedida. Mantendo os olhos e a mão apontando para o botão, o homem anda para trás e agarra um pedaço de sushi que ele leva de volta à parede para marcar o botão certo. Quando ele pressiona, porém, o cachorro sai novamente. Desta vez ele encontra o botão mais rápido e prossegue com seu plano, e ele faz aparecer a corda e balança nela para alcançar os diferentes botões. Mas ainda é suficiente. Ao cair no chão, ele vê um desentupidor que pegou de um dos vários botões, e tem uma ideia de como resolver seu probleminha, e ele pode usar o êmbolo para tocar a parede e empurrar-se mais longe. Depois de uma tentativa fracassada, o plano corre bem e o combinação de balançar na corda e empurrar-se com o êmbolo permite que ele pressione o tecla do botão, pegue a chave, pressione o botão da porta e alcance a porta antes que ela feche. Ele desperdiça sem tempo e insere a chave na fechadura, girando-a rapidamente, mas quando tenta abrir a porta, ele encontra uma surpresa desagradável. Também tem um cadeado separado na parte superior que requer 3 números para abra. O homem sai correndo, sendo atingido pela porta quando ela se fecha e, frustrado, atira o êmbolo na parede oposta, acionando o botão que libera o tribo africano. Ao vê-lo passar, ele percebe uma coisa e há 3 números pintados em sua testa. Qual deve ser a combinação que ele precisa? Como o tempo atrás da porta é limitado, o homem passa pelo processo de balançar na corda e pular 3 vezes. Um para cada número a ser colocado. Na terceira vez, ele fica lá e abre a porta, o que é um pouco preso e ele tem que empurrar com mais força para abri-lo. Quando ele finalmente consegue fazer isso, o pedaço de a parede atrás dele se fecha, deixando preso e sem espaço suficiente para terminar de abrir a porta. Devastado, o homem senta no chão e começa a chorar, lembrando de toda a diversão que teve com objetos que ele havia tirado dos botões. Ele também estava trancado lá, mas pelo menos tinha espaço para se movimentar e se divertir, e agora ele percebe que não apreciou o que tinha enquanto podia. De repente, ele sente uma brisa no rosto vinda da parede esquerda. Assim que ele toca, ele encontra uma rachadura que indica que é falso. Ele não perde tempo e abre o painel. Antes de sair correndo de lá, logo chegando a um corredor misterioso flutuando em uma área escura como o breu. Parece que ele passa uma eternidade correndo em direção a uma saída, e quando finalmente consegue para um quarto, seu cabelo está mais comprido e as cores do pijama desbotaram. Esta sala também está vazia e a porta que ele usa fecha assim que ele entra, mas em vez de anjinhos, aqui estão os adultos, que também desaparecem na parede e só deixam seus membros de fora para servirem de botões. Esta é a fase conhecida como prática. Enquanto isso, numa cidade do México, a família do pequeno Antônio está preocupado porque o pai, um lutador conhecido como Escargot Man, está se comportando de maneira mais taciturna do que o habitual. Sua esposa acha que pode ser porque o próximo oponente é muito mais jovem que ele. Mas o avô ressalta que o que importa é a experiência, não a juventude. O Escargot é escolhido, acompanhado por sua filha, irmã Karen, em sua caminhonete, e ela o leva até o ringue de luta livre para que ele comece a se preparar cedo, o que inclui trocar de roupa e rezar para a Virgem. Na escola, Antônio está sendo intimidado por seus colegas por apostar no Escargot Man, chamando de perdedor fraco. À medida que se aproxima a hora do início da partida, irmã Karen pega sua van novamente e pega Antônio e seu avô para levá-los para ver o homem Escargot em ação. Karen não fica, porém. Antônio e seu avô encontram alguns dos últimos lugares para si logo antes do show. Começa. O primeiro time a entrar no ringue são os Northern Touguans, formados por Super Demônio e Tequila Joe. Então Escargot Man e seu parceiro Silver Eagle entram com o nome do time. Silver Eagle é o primeiro a lutar pelo seu time com um começo brilhante. Mas ele logo é dominado quando os Durões do Norte lutam contra ele juntos, em vez de um contra um. Eles continuam gesticulando para o homem Escargot, pedindo-lhe para se juntar à luta, mas ele se recusa a fazê-lo. Então, até que Silver Eagle faça um truque para fazer Super Demon e Tequila Joe se baterem, permitindo-lhe escapar. Escargot Man também é rapidamente dominado. Mas justamente quando seu oponente está prestes a bater nele com uma cadeira, o homem na sala misteriosa aperta um botão de membro e faz com que
Scargoman estende magicamente o pescoço e nocauteia os dois oponentes com um golpe de cabeça. Na sala nada acontece, o que chama a atenção do homem que continua pressionando o mesmo botão, fazendo com que Scargoman nocauteasse Silver Eagle, o árbitro, Antônio. E até a campainha. Não vendo resultados, o homem começa a experimentar botões diferentes. Uma causa. O vocalista de uma banda de metal cuspiu fogo sobre seu público durante um show em Los Angeles. O outro faz um mágico russo falhar em seu truque ao tentar fazer sua assistente desaparecer. E o terceiro faz um homem na China latir para seus próprios cães. O homem está prestes a desistir quando vê alguma luz vindo de cima e percebe que, diferente do último cômodo, aqui não tem teto. E ele pode ver os anjos voando ao longe. Ele decide tentar algo diferente desta vez. Em vez de pressionar os botões dos membros, ele os usará para escalar as paredes. Funciona, e toda vez que ele agarra um botão com as mãos ou pisa com os pés, algo incrível acontece na Terra, desde flores desabrochando até a morte de um elefante. Quanto mais alto ele sobe, mais complexos se tornam os efeitos. Não é mais apenas a natureza, há também a humanidade e as pequenas e grandes coisas, como uma torradeira e o pouso na lua. Quando ele chega ao topo, tanto o cabelo quanto a barba do homem já estavam compridos, e ele não precisa mais se segurar na parede. Agora ele também pode flutuar, assim como os anjos, e, utilizando toda a experiência adquirida com a formação nas salas anteriores, ele assume o seu papel de Deus e começa a escolher os maiores sucessos da humanidade de propósito, em vez de apertar botões aleatoriamente. Quando termina, ele está cercado por penas em vez de paredes, e entra em um portal brilhante que o leva à última sala. Este tem os continentes nas suas paredes e um enorme botão de membro que o homem está prestes a pressionar. Esta é a fase conhecida como o futuro.